Olá, eu me chamo Fabrício Curvelo. Vamos à solução da questão 10 da lista de algoritmos 3.2. Escreva um algoritmo que pergunte o número total de eleitores de um município, o número de votos brancos, nulos e válidos, e apresente como resposta o percentual que cada um representa em relação ao total de eleitores. Bom, essa é uma questão que eu também considero uma questão mal elaborada, né? Eu vou explicar aqui durante a minha solução que a quantidade de votos válidos eu não precisaria perguntar para o usuário. Bastava eu calcular isso, o programa poderia calcular isso ao invés de ficar perguntando tudo isso para o usuário. Mas vamos nessa, vamos devagarzinho vendo cada etapa que a questão pede. Eu tenho que fazer perguntas iniciais sobre o número total de eleitores, depois o número de votos em branco, nulos e válidos. Então já vou criar aqui algumas variáveis, vou criar em double porque para depois fazer a porcentagem eu vou precisar dividir, então isso pode dar números quebrados, números não inteiros. Então, total eleitores, brancos, nulos e válidos são as variáveis iniciais que eu vou usar para coletar dados. Para a variável total eleitores, vamos perguntar para o usuário: informe o total de eleitores. Isso ele vai responder e vai ficar armazenado ali em total eleitores. Seguindo esse mesmo contexto, para os votos em branco, informe o total de votos em branco. Muito bem. E também para os nulos, e aqui vem aquilo que eu estava falando. Olha, para os votos válidos, você pode fazer a pergunta para o usuário. O que eu não acho legal, eu vou te dizer por quê, mas olha só, informe o total de votos válidos. O que eu não acho legal nisso? Porque isso daqui é uma chance de você causar uma inconsistência no programa, se isso fosse um programa realmente para rodar e coletar esses valores de verdade para todos, né? Porque, fazendo um cálculo muito básico, ó, se eu tenho, sei lá, 100 eleitores como total de um município, e 10 eleitores votaram em branco e outros 10 votaram nulo, os válidos eu já sei que são os 100 menos os 10 e os outros 10, daria 80 válidos. Se o usuário vai responder isso, ele pode botar um valor diferente de 80 e a resposta já não coincidir com os valores reais, né? Então isso poderia ser calculado. Eu poderia simplesmente fazer assim, ó, válidos, recebe total eleitores, menos o que eu tenho de votos em branco, menos o que eu tenho de votos nulos. Tá bom? Aqui está dando erro só porque eu não coloquei a variável com o nome certinho, total eleitores. Então, ou eu pergunto para o usuário, ou eu calculo, você escolhe. A gente só está fazendo uma lista de exercícios só para treinar mesmo, tá bom? Eu até vou deixar assim, ó, eu vou desativar a pergunta, vou deixar como um comentário apenas para a gente ver, mas eu vou fazer o cálculo, porque aí fica mais garantido de não ter erro e menos trabalhoso para o usuário também. Ele simplesmente responde lá quem é total de eleitores, brancos e nulos. Os válidos eu já calculei por conta disso. Enfim, você escolhe um dos dois e segue adiante, tá bom? Vamos para a próxima etapa. Isso eram as perguntas que eu precisava fazer. Agora eu preciso fazer os cálculos e o que ele pede que eu faça é simplesmente apresentar como resposta o percentual que cada um representa ao total de eleitores. Então vamos entender. Por exemplo, eu preciso dizer que o número de brancos, de votos em branco que o usuário me respondeu corresponde a X% do total de eleitores. Então, fazendo de novo uma continha básica. Se eu tenho 200 eleitores e 20 votaram em branco, você já sabe de cabeça que isso dá 10%, né? Como é que eu faço essa conta? Como é que eu faço isso virar uma fórmula para aplicar em qualquer situação aqui nesse algoritmo? Esse cálculo, eu raciocino isso como sendo uma regra de 3. Eu poderia, de novo, então, fazer aqui, ó, vou fazer aqui um comentário de bloco, um enter, para a gente ficar raciocinando aqui dentro, olha. Poderia dizer que 200 eleitores são o total de eleitores do meu município, então isso está para 100%.
É assim que a gente monta a regra, isso está para tanto. 200 total de eleitores está para 100%, assim como uma quantidade que eu não sei, então eu vou chamar de x, está, deixa eu melhorar aqui então, aqui, assim como 20 votos em branco que eu tive ali na minha eleição, corresponde a x%, eu não sei quantos por cento. Então, repetindo, porque eu acabei enrolando, vamos lá. 200 eleitores corresponde a 100% do meu total de eleitores. 20 eleitores, que são os 20 que votaram em branco, corresponde a quantos por cento? É assim que a gente faz. Maravilha. Então, vamos resolver essa conta. Olha, x corresponde a... Você sabe muito bem que numa regra de 3, você tem que fazer uma conta multiplicando em x aqui, né? Fazendo a cruzadinha aqui, não é isso? Seria, você não deve resolver a conta, você simplesmente posiciona os valores. Seria 100, vou botar um ponto só para a gente entender a diferença do ponto para o x que eu estou usando como uma variável, tá bom? 100 vezes 20, estou pegando então o 100 aqui multiplicando por 20, e eu teria que ter 200x aqui do lado de cá e depois esse 200 passa para lá, né? Você tem que resolver passando ele para o outro lado e ele passa dividindo. Então isso seria dividindo por 200. Não resolva o cálculo, você simplesmente arma a frase. Deixa eu ganhar uma linha aqui de tela. Muito bem. Então eu tenho que 100 vezes 20 dividido por 200 é a resposta que eu preciso. Maravilha. Vamos interpretar agora quem é quem nisso daí. Da onde veio aquele 100? O 100 era 100% de alguma coisa, ele não é variável. Então, é 100 mesmo que vai ficar ali, vezes, vou botar já assim para você pescar a ideia. Ó. Quem é 20? 20 foi a quantidade de votos em branco. Então, isso é uma variável que eu tenho. É a variável que está lá em brancos. É a minha variável brancos, melhor, né? Dividindo por 200. E quem é 200? 200 nesse meu raciocínio foi o total de eleitores. Então, total eleitores. Muito bem. Então, eu já entendi aqui ó, que a minha solução passa desse jeito aqui. Ó, 100 vezes o que eu tenho de brancos dividido por 200. E quem é x? Só para você não usar uma variável com o nome x, porque não é legal, né? X é o percentual de votos em branco. Então, você já pode botar aqui, por exemplo, brancos percentual. Use letra maiúscula para iniciar a segunda palavra, brancos percentual. Só que essa variável não existe, né? Então, dá licença aqui, Ctrl C, vamos criá-la, Ctrl V, criei a variável, tá bom? Eu vou usar esse meu raciocínio aqui, ó, vou deixar esse comentário todo aqui, porque é legal o raciocínio ficar exposto ali, mas eu vou usar isso, tá bom? E, maravilha. Então, esse é o meu cálculo de percentual de votos em branco. Vamos colocar uma saída de dados aqui, para a gente poder testar essa etapa do nosso programa, porque o programa tem várias etapas com cálculos e é legal que você pense, raciocine um pouquinho para cada uma, tá bom? Então, porcentagem de votos em branco. Maravilha. Vou colocar ali a minha variável, brancos percentual. Falta calcular nulos e válidos, mas olha só. A gente precisa testar para ver se está indo bem até aqui. Ó. A gente pode fazer isso, testar a qualquer momento, tá bom? Então vamos testar. Informe total de eleitores. Vou fazer aquilo lá, 200 eleitores. Total de votos em branco. Eu tive 20 votos em branco. Por enquanto o nulo não está valendo nada, eu vou deixar qualquer valor aqui, tá bom? Então, olha, eu tive 10% de votos em branco. E é isso mesmo, né? Se eu tive 200 eleitores no total e 20 votaram em branco, você sabe que isso dá 10%. Então, deu certo aqui. Maravilha, mas só que o programa não acabou. Eu só calculei o percentual de votos em branco. Mas esse raciocínio, se você pensar bem, é o mesmo para nulo. O que muda é que não é branco, é nulo. Você pode pegar essas duas linhas aqui, dar uma copiada, depois colar aqui embaixo e você simplesmente modificar para nulos percentual. Isso é uma variável que eu vou precisar criar. Então, de novo, Ctrl C, eu vou lá em cima, ó, crio a variável, nulos percentual. Só que ela é 100 vezes o que eu tenho de votos nulos, dividido pelo total de eleitores, isso não muda. E porcentagem de votos nulos, aqui no enunciado da saída, nulos, e mais a variável também tem que mudar aqui para nulos percentual. Muito bem.
E o de válidos? Mesma história, ó, vou copiar de novo, vou colar, só que aqui será válidos. É uma variável que eu não criei, então vamos lá, válidos percentual. Agora eu criei, percentual. Muito bem, ponto e vírgula está lá só para você enxergar. Maravilha, voltei aqui, ó. Válidos percentual recebe 100 vezes quantidade de válidos, dividido por total eleitores, e aqui embaixo, porcentagem de votos válidos é a minha porcentagem de válidos percentual. Muito bem, agora a gente pode testar de novo para encerrar aqui. Run as Java Application. Total de eleitores, ó, de novo uma conta fácil, tá bom? 200. Total de votos em branco, olha, se eu tive 20 votos em branco e 40 votos nulos, olha lá, eu tive 20 votos em branco, dá 10% dos 200. 40 votos nulos dá 20% dos 200. Muito bem. E sobraram 70%, ou seja, se eu tive 30% aqui nos outros dois, sobrou 70%, tá certinho. Então, mais uma questão resolvida e a seguir nós vamos para a próxima lista de exercícios. Até lá!